Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Júlia, eu tenho 20 anos e esse é o canal Diário de um Luto. Eu criei esse canal em julho do ano passado. Desde janeiro do ano passado eu estou de luto. E eu sei que muita gente que me assiste também passa pelo luto. E eu espero que com a minha situação, a minha história, alguém consiga ter alguma esperança ainda. Se uma pessoa ver esse vídeo e se sentir um pouco melhor, a real missão desse vídeo está cumprida. Eu nunca fiz um vídeo falando sobre isso, mas chegou a hora. É preciso muita coragem para falar sobre o luto em uma sociedade que não entende o quão difícil é você perder alguém. Eles não aceitam o seu sofrimento. E eu poderia aqui falar por horas de cada palavra que eu já ouvi, que me cortou por dentro, de cada um que disse: é só você superar, é só seguir em frente. Esquece essa pessoa. As pessoas têm uma visão muito errada sobre o processo de luto. Elas pensam que uma hora o luto vai acabar, vai sumir. Porque existe uma diferença entre o luto e o luto patológico. Você passar por um luto, de fato, é natural. É um processo da vida que todo mundo passa. Agora, o luto patológico é aquele que te adoece e você não consegue sair do próprio buraco que você cavou. Durante muito tempo, eu me sentia incompreendida. Eu buscava diversas respostas e eu não encontrei nenhuma. Ano passado, em janeiro, eu perdi a minha avó. E isso tem um peso muito grande na minha vida. Ela não era só uma avó para mim, ela era uma amiga minha. Ela me entendia como ninguém, como nenhuma outra pessoa. Ela era uma pessoa muito sábia, madura, e jamais me julgou por eu ser quem eu sou. Sempre que possível tentava me ajudar. Aquele dia que eu ouvi aquela notícia, eu senti como se a vida tivesse me empurrado de um penhasco. Eu estava dormindo, minha mãe me acordou e me deu uma notícia: sua avó não resistiu. E se eu pudesse fazer alguma coisa para que isso nunca tivesse acontecido, eu faria. É assustador tudo que o luto causou e causa na minha vida. Durante 4 meses, então foi janeiro, fevereiro, março, abril, eu não acreditava que a minha avó faleceu. Inconscientemente, eu sabia, mas parecia que tinha um bloqueio. Eu não conseguia falar. Ela faleceu. Eu não conseguia aceitar. Hoje eu aceito, mas eu não lido muito bem com isso ainda. Só que a minha aceitação não é eu aceito o que aconteceu, mas é eu entendo, eu sei o que aconteceu. Antes eu negava tanto que eu falava: nossa, ela vai viajar, na hora ela aparece, ela vai falar que foi uma brincadeira de mau gosto, que é uma piada, que tá tudo bem. Só que quanto mais os dias se arrastavam, mais eu percebi que aquilo não ia acontecer, que ela não ia voltar. Porque tava demorando demais pra essa brincadeira de mau gosto acabar. E aí caiu a ficha. E quando caiu a ficha, parecia que o meu mundo tinha caído. Eu perdi 7 quilos em 4 meses. Eu fiquei com anemia e eu não conseguia comer de jeito nenhum. Eu soube da notícia, eu fui pro hospital. Eu fiquei com pangastrite. Como se fosse uma gastrite, só que mais forte, porque essa tem risco de morte. Então eu tive que mudar minha alimentação. E isso ajudou no fato de que eu emagreci. Só que não foi só isso, sabe? Eu ficava muito ansiosa, muito deprimida, eu só sabia chorar. E se eu não quisesse lidar com isso? Tudo bem se eu não quisesse lidar com aquilo naquele momento. Às vezes eu também não quero lidar com isso. E eu não tenho que saber o que fazer. Porque isso é o tempo que vai me mostrar. É o tempo que vai me dizer. Eu não tenho todas as respostas para minha própria situação. E eu também não espero que outra pessoa tenha a resposta. Cada pessoa é um indivíduo, é uma singularidade. O luto me afeta de uma forma que afeta você de outra, assim como cada situação diferente. Quando foi em julho, eu fui viajar, tirar um tempo, sabe, de férias, andando pelas praias, eu conheci a Bahia. Isso foi muito bom pra mim. E eu falei isso nos meus vídeos, você pode ver nos meus vídeos de viagens há 11 meses atrás. Quando foi agosto, setembro, eu tava um pouco descansada. Só que quando foi outubro, parece que tudo que eu não chorei nesses meses, eu comecei a chorar de uma forma que eu não conseguia me controlar.
fui no psiquiatra e eu fui na psicóloga. Eu só conseguia ficar na cama, chorando, sem fazer nada. Eu só conseguia ir pra aula assim, arrastada. Só ia o meu corpo, porque eu mesma não tava indo. Eles falavam comigo, eu tava assim... Porque na minha cabeça só ficava um looping de minha avó morreu, minha avó faleceu, minha avó faleceu, e ficava repetindo isso várias vezes na minha cabeça. E do quanto eu tava triste com isso. A professora falava nas aulas, eu tava assim, tô entendendo nada, você pode falar 1000 vezes a mesma coisa, que eu não vou entender nada, porque a minha cabeça não tá me deixando em paz. Eu passei no psiquiatra. Falou que eu estava com transtorno de ansiedade não generalizado, o TAG, com sintomas de estresse pós-traumático e sintomas depressivos. Fazia muito sentido. Ele me explicou a situação, falou que pelo tempo que eu demorei pra cair a ficha, tinha virado um trauma. Tudo que ele falou fez muito sentido. Ele me passou um medicamento, que é a sertralina. Eu comecei a tomar para tratar o TAG. E logo eu comecei a terapia. Eu fiz terapia em outubro, novembro, dezembro e janeiro. Quando foi em janeiro, foi a missa de 1 ano da minha avó. Eu estava totalmente abalada. E eu queria que alguém pegasse a minha dor e me entendesse. Alguém que acolhesse a minha dor. Só que essa psicóloga fez o oposto disso. Ela virou pra mim e disse: mas já faz muito tempo que você tá aí sofrendo desse jeito. Você deveria esquecê-la e seguir em frente. Eu não consigo esquecer o que ela me disse. É muito difícil, sabe, você se abrir com uma pessoa e essa pessoa fazer você sentir mais um lixo ainda, você se sentir pior do que você já tá, sabe? A pessoa termina de cavar assim a sua cova e você fica ali implorando por uma ajuda que nunca chega. Eu voltei no psiquiatra e ele falou que agora eu estava um pouco melhor. Quando foi em maio, ele disse que o meu transtorno de TAG ainda continuava, mas os sintomas de TEPT, que é o estresse pós-traumático, e sintomas depressivos tinham desaparecido. Nesse mês, eu passei de novo com ele, porque quando foi em junho, eu comecei a sentir um vazio enorme, muito grande. Eu comecei a ficar triste, eu comecei a chorar, eu comecei a ficar apática, eu comecei a ficar numa monotonia sem fim. Tudo que eu fazia, eu não via graça em mais nada, eu não conseguia sentir as coisas. Eu podia estar de frente com uma pessoa que eu amava e eu não conseguia sentir nada. Que isso também é do remédio. Só que isso estava acabando comigo, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de sentir as coisas. E se eu não conseguir sentir as coisas, eu tô morta. A água caía sobre mim e eu não sentia nada. Eu comia as coisas e eu não conseguia sentir o gosto das coisas. Isso se chama, num termo em inglês, que agora eu não vou lembrar o nome, mas é quando o remédio para de fazer efeito no seu corpo. Eu fui recebida com essa bomba. 50 miligramas de sertralina pararam de fazer efeito no meu corpo e agora eu estava lidando com os efeitos colaterais disso. E na consulta com o psiquiatra, ele me confirmou isso. E eu falei pra ele: olha, você me passou esse remédio por conta do TAG, do meu transtorno. Então, não tá mais fazendo efeito. Eu quero que você me dê uma solução. E ele virou pra mim e me disse o seguinte: você não estava com TAG. Aí eu ouvi aquilo, aí eu fiquei, não é possível. Então eu fiquei 8 meses fazendo um tratamento pra agora ele me dizer que eu não tenho o transtorno, que ele mandou eu tomar remédio por causa desse transtorno. Ele piorou a situação. Ele falou: então, quando o luto começa a afetar outras áreas da sua vida, como a sua, é bom a gente aumentar a dose. Eu vou aumentar aqui pra 100 miligramas. Aí eu olhei pra cara dele, tipo... E eu sei, gente, que é normal quando uma dose inicial, que é 25, 50, para de fazer efeito, o médico aumentava pra 75, 100, tudo certo. Só que no meu caso, não é como se eu estivesse triste, como se eu estivesse mal. Eu estava com aqueles efeitos colaterais por causa do remédio. Eu estava triste por causa do remédio. Ele também tinha me passado um remédio chamado Ancitec,
que é tipo um clonazepam. E ele me passou para quando eu tivesse crise. Que quando a sertralina não estivesse mais segurando as minhas crises de ansiedade, para eu tomar esse remédio que eu me acalmava. Foi o que eu comecei a fazer. E aí eu falei para meus amigos, para meus pais, e todos acharam um absurdo ele me passar 100 miligramas. Para ele me passar essa dose, eu deveria estar muito mal. E eu não tô muito mal como eu estava antes. Agora que eu tô melhor do que antes, ele vai me passar 100. Eu fiquei sabendo que esse médico é o tipo que aumenta as doses para a pessoa ficar dependente do remédio e não parar de passar nele. Era um médico que eu confiava que estava me ajudando. Virou pra mim, disse que eu não tenho TAG, que eu só tinha um transtorno de ansiedade e que agora eu tava com um transtorno misto, transtorno de ansiedade com depressivo. Gente, pelo amor de Deus, como que você passa um tratamento de 8 meses pra uma pessoa que você fala pra ela, você fala na cara dela, você está com TAG, você está com um transtorno de ansiedade não generalizada. Vou te passar 50 miligramas para o tratamento. E depois de 8 meses, quando a pessoa fala que o remédio já não está mais fazendo efeito, você vira pra ela e fala, não, você nunca teve TAG. Gente, pelo amor de Deus, como é que você lida com isso? Eu tô tendo que fazer o desmame da sertralina. Ele tá me dando muito efeito colateral. Tá me dando taquicardia, dor de cabeça, frio, arrepio. Toda vez que eu como, eu quero vomitar ou eu quero ir pro banheiro. É muito frustrante. Toda vez que eu tomo, eu fico apática, eu fico triste. Sendo que quando eu não tomo o remédio, eu fico bem. Eu comecei a tomar 25 de manhã e 25 à noite. Eu fui percebendo que quando eu tomava os outros 25 à noite, eu ficava muito mal. Parecia que eu estava destruída. Eu não tirei por conta própria. Foi com a ajuda de familiares, de amigos. Foi com responsabilidade, foi pesquisando na internet. Eu tentei ficar só com 25. Agora eu tô tomando só 25 por dia. E até o final do mês eu vou ter que fazer isso. E antes de ontem eu passei mal 3 vezes. E aí ontem eu não tomei o remédio. Não tomei. Por quê? Porque eu passei mal 3 vezes e no dia seguinte eu ainda tava sentindo o efeito colateral dele. Você não se abre com ninguém do seu luto, você não fala sobre isso. Lógico. Quando eu falo acontece isso, então pra que eu vou falar? Pra que eu vou pedir ajuda se as pessoas não querem me ajudar? As pessoas não sabem ajudar. As pessoas não estão preparadas, não estão prontas para lidar com isso. No vídeo Afetos, que eu disse isso, de você ter amigos mesmo quando você é inútil para elas. Ano passado, eu precisei muito de apoio. Muito. E eu me apoiei em umas amizades. Eu sei o uso da sertralina. Eu dormia o dia inteiro, porque é o efeito inicial. Então eu não conseguia ficar acordada. Eu não conseguia responder mensagem. Eu não sabia como reagir que eu tava tomando remédio. E eu não conseguia falar para elas que eu tava tomando remédio. A minha situação tava tão feia que eu fui diagnosticada com TAG junto com TEPT, que eu não sabia como lidar com isso. Eu não queria assustar ninguém. Então eu escondi, porque eu tava com vergonha. Eu tava com vergonha de estar mal, de não saber o que fazer comigo mesmo. Aconteceu uma briga do caramba, né? Um monte de áudio, falando um monte de áudio de 3 minutos, de 6 minutos. Aí eu chamei no privado, eu expliquei a situação. Eu falei, olha, tá acontecendo isso, isso, isso comigo. Tenham paciência. E a pessoa foi ignorante comigo, a pessoa não me entendeu. É difícil você explicar. É difícil a pessoa entender. É difícil pra todo mundo, no fim. Você só serve pra pessoa até a página 3. Na página 3, quando você já é um peso, quando você não consegue andar com as próprias pernas, aí problema seu, aí você já não serve mais pra essas pessoas. E aquilo doeu muito na época. E aí eu comecei a me fechar de novo, comecei a ficar triste de novo. Quando foi em fevereiro desse ano, eu conheci muita gente boa. Pessoas que eu gosto, pessoas que eu converso, pessoas que eu admiro. Me ajudaram a mudar quem eu sou. Eu até falei isso no vídeo de amor romântico, que fazia 3 anos que eu não acreditava no amor. E hoje eu acredito. Eu vou lendo um livro do Franz Kafka, chamado O Processo. Ele acorda e ele recebe uma notícia de que ele foi preso. Só que ele não sabe o porquê. Então acontece um processo contra ele e ele tá preso. Só que ele não sabe o crime que ele cometeu. Ele não sabe o que ele fez pra estar... E mesmo ele perguntando, pedindo uma explicação, as pessoas não respondem. E eu, infelizmente, me identifiquei muito com esse livro.
Às vezes parece que as pessoas te condenam por algo que você nem fez e tratam você como um monstro por algo que você não fez. E você quer saber uma explicação, você quer uma resposta e as pessoas não te dão uma resposta. Você tá sofrendo e a pessoa te olha como se você fosse o problema. Eu não sou o problema. E isso eu puxo um gancho para um livro que eu também já li, que se chama Tudo Bem Não Estar Tudo Bem. Nesse livro fala o seguinte: vivendo o luto e a perda em um mundo que não aceita o sofrimento. Tudo que eu disse aqui, ela também fala no livro dela. Ela passou por uma experiência muito parecida com a minha. Ela não comia, ela não queria sair de casa, ela não conseguia ir para o trabalho, ela não conseguia estudar, ela não conseguia acreditar que ele morreu. Ela perdeu 10 quilos. As pessoas falavam pra ela: para com isso, segue em frente, vive a sua vida. Gente, por favor, não fale essas coisas, porque você vai magoar alguém. E nesse livro, traz a reflexão de que a sociedade, com essa positividade tóxica deles, e com esse padrão perfeito, eles matam as pessoas por dentro. Porque eles querem que você não sofra. Querem que você esqueça a pessoa que morreu. Sabe o quão cruel é você dizer isso? O quão danoso pode ser isso? Aí você é condenado por estar sofrendo. Aí te apontam os dedos só porque você está sofrendo com um luto. Te tratam como se você fosse um monstro, como se você fosse um problema, como se você fosse um peso, um fardo, só porque você está sofrendo. É cansativo você ter que explicar. E o Franz Kafka fala sobre isso no livro A Metamorfose. Eu não consigo explicar. Nem pra mim, nem pra ninguém. Que ele só queria que alguém entendesse como ele se sentisse por dentro. Só que ele não consegue explicar a confusão que ele sente pra ninguém. Porque ele acredita fielmente que ninguém vai entender o que ele sente. E eu não vou dizer que eu acho que ninguém me entende, não é isso. Mas eu acredito que a maioria das pessoas não entende. E é ridículo explicar. Tem vezes que eu só falo, começo a concordar com a pessoa. Esse ano eu tava, assim, muito triste mesmo. E a professora que é psicóloga, virou pra mim e falou assim: por que você não trancou seu curso? Então você acha que eu devia trancar o curso só porque eu tô triste? Eu só concordei porque naquele ponto que eu já tava, eu não conseguia mais discutir com ninguém. Eu acredito que é importante termos uma rede de apoio. E eu também acho importante quando a gente quer ficar sozinho. Não responder mensagens, não falar com ninguém. Isso também é saudável. Só que tenha um equilíbrio. Agora eu vou passar em outro psiquiatra para saber o que eu realmente tenho ou não tenho mais. Depois eu atualizo vocês. Para quem tem dúvidas sobre a sertralina, eu queria dizer que foi um remédio que me ajudou muito. Sente as coisas com bem menos intensidade. E isso vai ajudando você nas suas crises. Crise de choro, crise de pânico, crise de ansiedade, pesadelos. E isso me ajudou a levantar da cama. Esse remédio me ajudou a voltar a viver. Eu agradeço muito por ter tomado esse remédio. Eu não tô tão mal quanto antes. E eu acredito também que é graças ao remédio. Não foi só o remédio, mas também foi o remédio, sabe? Eu consegui estudar. Eu consegui jogar vôlei. Sabe? Coisas que eu não conseguiria fazer antes. Infelizmente, parou de fazer efeito. E agora eu vou ter que tirar ele do meu corpo. Então eu só não sei agora se eu vou tomar outro remédio ou se eu vou ficar sem medicação. Eu não sei o que eu tenho, mas eu vou saber. E esse é só mais um desabafo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês se sintam compreendidos, porque eu acho que... eu acredito. Quem tá sofrendo não precisa de palestra, precisa de um abraço. Até a próxima.